Existe uma figura silenciosa, quase invisível, que caminha entre nós e que incomoda profundamente sem dizer uma palavra. Ele não discursa, não protesta, não tenta convencer ninguém de nada. Simplesmente vive fora da lógica dominante. E por isso, é perigoso. Em um mundo onde correr atrás do dinheiro é visto como virtude, quem caminha em outra direção levanta suspeitas. Afinal, o que move alguém que não se deixa mover pelo que todo mundo persegue? O sistema atual, embora sofisticado, é simples na essência. Ele opera como uma engrenagem baseada em uma única premissa: faça com que as pessoas sintam que ainda não são suficientes. Diga a elas que precisam ter mais, alcançar mais, mostrar mais. Alimente a ideia de escassez em tudo: tempo, amor, sucesso, beleza, e você garante a participação constante de todos no jogo. Um jogo silencioso, mas implacável, onde o valor de alguém é medido não pelo que ele é, mas pelo quanto ele aparenta ter vencido. Agora imagine o que acontece quando surge alguém que, com serenidade, abandona o tabuleiro. Esse tipo de pessoa desarma sem atacar. Não entra em embates, não desafia diretamente, mas sua simples existência questiona tudo. Porque ao escolher não correr, ele revela que talvez não haja linha de chegada. Ao não se importar com a corrida, ele coloca em dúvida o valor da própria competição. Não se trata de rebeldia, é algo muito mais ameaçador: lucidez. Essa figura não precisa ostentar, não precisa provar que venceu, não está em busca de medalhas simbólicas. E exatamente por isso, ela escapa das garras do jogo mais bem elaborado de todos: o jogo da validação social. Um jogo em que cada passo é moldado não pela própria vontade, mas pelo desejo de ser visto, aceito, aplaudido. A ausência desse desejo torna esse indivíduo um ponto fora da curva, um erro de cálculo, um glitch no sistema. E quando o sistema percebe uma falha, ele reage. Não com violência direta, mas com desprezo, zombaria, exclusão disfarçada de indiferença. Esse indivíduo é chamado de ingênuo, de preguiçoso, de sonhador, de alguém que não entendeu como o mundo funciona. Mas a verdade é outra. Ele entendeu tanto que escolheu sair. E isso é intolerável. O mais assustador para a estrutura dominante não é o homem que fracassa tentando. É o homem que escolhe não tentar. Não no sentido de desistência, mas no sentido de desinteresse consciente. Esse homem não quer jogar o jogo porque já percebeu que o prêmio final é vazio. E mais do que isso, percebeu que o próprio jogo é o que impede a liberdade real. Quando alguém entende que correr atrás de dinheiro como único fim não é sinal de inteligência, mas de condicionamento, esse alguém ameaça a base emocional de toda uma cultura. Desde pequenos, somos treinados para competir. Não por sobrevivência, mas por validação. Nos dizem que ser alguém é conquistar um título, um cargo, um padrão de vida que possa ser exibido. Nos convencem de que sem isso seremos invisíveis, irrelevantes, desrespeitados. E por medo da rejeição, entramos na corrida. Mesmo que o trajeto nos mate aos poucos. Mesmo que a vitória nunca chegue. A simples escolha de parar é vista como traição. Não apenas ao sistema, mas ao pacto coletivo de fingimento. A figura que abandona esse pacto se torna um lembrete incômodo, porque ela escancara a possibilidade de que talvez, só talvez, exista outra forma de viver. Uma forma onde a existência não precisa ser justificada por conquistas. Onde o tempo não é uma moeda, mas um território. Onde o descanso não é preguiça, mas presença. Onde o valor não depende de quanto você ganha, mas de como você vive. Essa ideia é tão subversiva que precisa ser apagada, ou pelo menos ridicularizada. Mas esse homem, que não corre, que não grita, que não disputa, não desaparece. Ele continua ali no canto presente, respirando outro ar.
E isso basta para incomodar. Porque sua leveza denuncia o peso dos outros. Sua tranquilidade revela a ansiedade coletiva. Sua liberdade escancara a prisão cotidiana. Ele não precisa dizer nada. Sua postura já é uma acusação muda. Seu silêncio é ensurdecedor para quem passou a vida correndo sem saber exatamente por quê. A sociedade não teme a pobreza. Ela teme quem não teme a pobreza. Porque esse é o verdadeiro ponto de ruptura. O medo de não ter é o que sustenta boa parte das decisões que tomamos. É ele que nos prende em empregos que odiamos, em relacionamentos sem sentido, em rotinas que nos sufocam. Quem não teme perder, já venceu por dentro. E esse tipo de pessoa não é fácil de manipular. Em termos de influência, esse indivíduo é mais perigoso do que 1000 discursos revolucionários. Porque ele não está tentando convencer ninguém. Ele apenas é. E isso o torna contagioso. Ele não oferece um produto, uma fórmula, uma salvação. Ele representa uma possibilidade. A possibilidade de que a vida não precisa ser assim. Que talvez o preço que estamos pagando seja alto demais para o que estamos recebendo em troca. Maquiavel, se vivesse hoje, não veria esse homem como um fraco. Ele o veria como o mais difícil de todos os adversários. Porque não se pode comprar alguém que não tem preço. Não se pode chantagear alguém que não teme a perda. Não se pode controlar alguém que não deseja o que você usa como isca. E mais do que isso, não se pode eliminar uma ideia quando ela vive dentro de quem já se libertou. Esse homem não é um herói. Não busca seguidores. Não quer fundar um movimento. Ele apenas vive. E viver de verdade em um mundo que nos treina para sobreviver e impressionar já é uma afronta. Enquanto a maioria corre atrás de metas que nem sabe se são suas, ele anda devagar, observa, escolhe, respira. E ao fazer isso mostra que há outro caminho. Um caminho que não está à venda, que não depende de status, que não precisa de aplausos. E isso, para uma sociedade construída em cima da escassez, é uma ameaça real. O perigo não está na crítica, está no exemplo. O sistema pode lidar com críticas, pode debater, pode distorcer, pode até absorver o discurso e vendê-lo de volta. Mas o que ele não sabe lidar é com o silêncio coerente de quem escolheu sair do jogo e mesmo assim não perdeu nada. Pelo contrário, parece ter ganhado tudo. E isso é inaceitável. Essa figura não precisa ser admirada, nem compreendida. Mas ela precisa ser notada, porque às vezes é ela quem nos mostra o que realmente está em jogo. E talvez seja também ela quem nos lembra que ainda dá tempo de parar. Que ainda dá tempo de escolher outro caminho. Não porque o jogo é injusto, mas porque talvez ele nem precise ser jogado. Toda estrutura de poder precisa de previsibilidade. Um governo, uma empresa, um mercado ou até uma religião só conseguem se manter quando as pessoas seguem padrões esperados. E não existe padrão mais esperado do que esse: trabalhar, comprar, acumular e tentar mostrar que está vencendo. Quem foge disso não é só diferente, é uma ameaça. A figura que decide não correr atrás do dinheiro como prioridade não quebra apenas uma regra social. Ela quebra um acordo silencioso que sustenta tudo. É como alguém que, em plena peça de teatro, resolve sair do personagem. Enquanto todos estão ocupados tentando representar papéis de sucesso, produtividade e conquista, ele sai do palco, senta na plateia e observa. E ao fazer isso, mesmo em silêncio, ele muda o clima do espetáculo inteiro. O que incomoda nesse tipo de pessoa não é sua aparência, nem sua origem, nem suas ideias. É o fato de que ela não quer o que a maioria quer. E isso desmonta a ilusão de que todo mundo precisa das mesmas coisas. É uma presença que desafia sem discutir, que confronta sem levantar a voz. Porque a forma como vive já é um questionamento direto ao modo como todos os outros vivem. Pense em alguém que decide viver com menos,
não por falta de opção, mas por escolha, que recusa cargos mais altos porque sabe o preço emocional que eles cobram, que prefere o silêncio à visibilidade, que escolhe tempo ao invés de status. Esse tipo de pessoa não pode ser controlada pelas mesmas promessas que mantêm os outros obedientes. Ela não sonha com o que vendem nas propagandas. Ela não se impressiona com cifras, nem com tapinhas nas costas. E isso é assustador para quem construiu sua identidade inteira com base em validação externa. O mais curioso é que essa figura não precisa ser radical. Ela não precisa morar no meio do mato, nem desaparecer das redes sociais. Ela pode estar na cidade, pode ter uma rotina comum, mas há algo no seu olhar, na sua postura, na forma como responde com calma onde outros reagem com ansiedade. É como se carregasse um segredo que ninguém mais percebeu, o de que dá para viver bem sem se vender inteiro. Essa pessoa não vive no automático. Ela não acorda já sentindo culpa por não estar fazendo mais. Ela não mede o próprio valor pela agenda lotada. E quando todos estão em pânico porque a economia caiu ou porque o mês foi ruim, ela mantém a serenidade. Porque seu valor não está vinculado ao saldo da conta. Ela não se sente derrotada por estar fora da corrida, porque nunca acreditou que correr fosse sinal de vitória. O sistema atual precisa que a maioria esteja preocupada, que ache que está sempre atrasada, sempre devendo algo, sempre aquém do ideal. E quem vive sem esse tipo de urgência vira um enigma. Como pode alguém estar bem sem estar competindo? Como pode estar tranquilo sem estar vencendo? Essa tranquilidade incomoda porque revela uma verdade desconfortável. Talvez a paz não esteja depois da conquista, mas antes da necessidade. Talvez não falte algo a ser conquistado, talvez sobre ilusão. E isso ninguém quer ouvir. Porque seria admitir que se correu tanto por algo que, no fim, nunca foi essencial. Essa figura que escapa do jogo não precisa explicar nada. Ela não faz discursos sobre minimalismo, não tenta provar que está certa, apenas vive. Mas a sua maneira de existir tem um efeito colateral inevitável. Ela acorda quem está dormindo. E isso, para qualquer sistema que depende da hipnose coletiva, é um problema sério. Maquiavel dizia que o príncipe deveria aprender a usar a aparência da virtude, e não a virtude em si. Porque a aparência é o que mantém o povo satisfeito. E é justamente aí que essa figura se torna subversiva. Ela não tem a aparência que se espera de alguém admirável, não busca parecer nada, não tem interesse em seguir padrões de prestígio, e essa ausência de vaidade estratégica é perigosa, porque ninguém sabe como lidar com alguém que não quer impressionar. Ela desmonta as estruturas sem precisar tocar nelas. E é isso que a torna forte. O mundo que construímos é obcecado por performance. Tudo é medido, ranqueado, exibido. O tempo virou moeda, o descanso virou culpa, o silêncio virou fraqueza. E quem não joga esse jogo passa a ser visto como um problema, quando na verdade pode ser a única solução. O olhar dessa pessoa revela algo que o sistema tenta esconder. Que é possível viver bem, sem ansiedade. Que dá para se realizar sem precisar competir. Que o valor de alguém não precisa vir de fora. Ela não precisa de um cargo de destaque para se sentir importante. Não precisa de uma casa gigante para se sentir segura. Não precisa de aplausos para seguir em frente. Mas esse tipo de independência assusta, porque desmonta os instrumentos de controle que mantêm as pessoas em linha. Uma sociedade baseada em comparação, em aparência e em acúmulo precisa que todo mundo jogue o mesmo jogo, e quem não joga quebra o encanto. É como alguém que acorda no meio do sonho coletivo e começa a contar para os outros. No começo, ninguém acredita. Depois, alguns começam a duvidar do próprio sonho. E isso já é suficiente para iniciar um abalo. Essa figura que escapa do jogo não precisa falar sobre liberdade. Ela encarna a liberdade. Não uma liberdade superficial,
de fazer o que quiser, mas uma liberdade profunda, a de não precisar provar nada, a de ser inteiro sem precisar completar uma imagem, a de não se sentir inferior por não se destacar. Ela nos lembra, sem querer, que talvez estejamos correndo na direção errada, que talvez o sucesso que nos venderam esteja mais próximo da prisão do que da realização, que talvez a verdadeira vitória esteja em não precisar correr. E se isso for verdade, então tudo o que construímos precisa ser repensado. E é por isso que essa figura assusta, porque ela não é contra o sistema, ela está além dele. E quem vive além se torna incontrolável. Em um mundo onde todo gesto é analisado, onde cada escolha é julgada por um padrão invisível, há um tipo raro de pessoa que decide sair do fluxo. Não por revolta, não por fracasso, mas por clareza. Enquanto a maioria corre, ele desacelera. Enquanto todos tentam alcançar um ideal fabricado, ele olha para dentro. E é nesse movimento simples, mas profundo, que nasce o perigo. Essa figura que escapa do jogo não carrega bandeiras. Ela não grita por liberdade. Ela não se apresenta como alguém especial. Ela apenas vive de forma diferente. Escolhe o silêncio onde há barulho. Prefere a calma, onde todos gritam por mais. E ao fazer isso, sem intenção de provocar, ela abala estruturas. Porque sua presença mostra algo que poucos estão dispostos a ver. A corrida pode ser apenas uma ilusão. E talvez, só talvez, não exista nenhum prêmio real esperando no fim. A sociedade atual é uma máquina bem ajustada. Ela se alimenta da pressa, da comparação, da ansiedade. Desde cedo, você é ensinado que precisa conquistar. Conquistar respeito, segurança, fama, dinheiro, seguidores. Não porque você precise de tudo isso, mas porque sem isso, dizem, você não é ninguém. E nessa lógica, tudo que é interno vira irrelevante. O que importa é o que pode ser mostrado. Mas quando surge alguém que não joga esse jogo, ele não apenas se torna estranho. Ele se torna perigoso. Essa pessoa não se encaixa. Ela não vive para exibir. Não faz parte do ciclo de desejo que move a economia do consumo. Ela não quer ser notada porque já entendeu que ser não tem nada a ver com ser visto. E isso assusta. Porque toda estrutura que depende da aparência entra em colapso quando alguém prova, com a própria existência, que é possível viver bem sem precisar parecer nada. O perigo não está no que essa figura diz, está no que ela representa. Em um mundo onde sucesso é medido por números e visibilidade, alguém que rejeita isso sem ressentimento vira um espelho incômodo. Um lembrete de que o vazio que muitos sentem não vem da falta de conquistas, mas do excesso de expectativas criadas por outros. O problema não está em não chegar lá. Está em nunca ter parado para perguntar se lá é um lugar que você realmente quer chegar. A figura que escapa do jogo caminha com leveza. Não porque sua vida é fácil, mas porque ela não está tentando provar nada. E essa leveza incomoda. Porque quando alguém que tem pouco demonstra paz, revela que talvez o muito que você tem não esteja trazendo o que você esperava. Essa é a ameaça real. A possibilidade de que o seu esforço esteja sendo direcionado para algo que não tem valor verdadeiro. E reconhecer isso exige coragem. Uma coragem que muitos preferem evitar. Ela é a rachadura no muro perfeito. A prova viva de que dá para viver fora da bolha. E o sistema, ao perceber essa falha, reage. Não com violência explícita, mas com desprezo, com ironia, com julgamentos disfarçados de conselhos. Dizem que ela é irresponsável, que está perdendo tempo, que vai se arrepender. Mas a verdade é que essa figura viu algo que a maioria não viu. E uma vez que se enxerga com clareza, é impossível voltar a fingir. O mundo precisa que você tenha medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser lembrado, medo de não ser alguém.
Esse medo é o combustível da corrida. Mas quem já não teme ficar para trás, já não corre. E quem não corre, vive. Esse é o grande segredo. Não se trata de abrir mão do dinheiro ou de qualquer forma de conforto. Trata-se de parar de aceitar que sua vida seja moldada apenas por aquilo que você pode ganhar. Porque quando o ganho externo se torna mais importante do que a paz interna, você está sendo dirigido, não está escolhendo. Essa figura vive no tempo dela. Não se apressa porque entendeu que pressa não é sinônimo de progresso. Não se compara porque percebeu que comparação é só uma distração da própria verdade. Não se explica porque já não busca a aprovação. E, acima de tudo, ela não sente falta do que nunca precisou. E isso é algo raro, porque a maioria sente falta daquilo que aprendeu a desejar, não do que realmente falta. Existe um motivo pelo qual essa figura incomoda tanto. É porque, ao vê-la, mesmo sem saber, algo dentro de você desperta. Um incômodo, uma dúvida, uma pontada de inveja mal disfarçada. Porque lá no fundo você sente que talvez ela esteja mais próxima da liberdade do que todos os outros. Não porque tenha mais, mas porque precisa de menos. E isso sim é poder. Ela não precisa lutar contra nada. Sua existência já é resistência. Sua tranquilidade já é confronto. Sua escolha já é ruptura. Não há estratégia mais forte do que essa. Desarmar o sistema sem atacá-lo, simplesmente não participando. Como Maquiavel diria, o verdadeiro poder está na habilidade de não ser controlado. E quem não é controlado pelo desejo de ter, não se submete. Essa figura não é perfeita. Ela tem dúvidas, dias ruins, incertezas. Mas ela não se afunda nelas. Porque sua base é outra. Não está construída sobre a necessidade de reconhecimento, mas sobre a clareza de propósito. E quem vive com propósito, mesmo que invisível aos olhos dos outros, é mais forte do que qualquer aplauso. Ela não busca ser admirada, mas quem a vê não esquece. Porque sua presença silenciosa é mais marcante do que 1000 discursos sobre sucesso. Ela não quer vencer o jogo. Ela já entendeu que o jogo não precisa ser jogado. E isso é tudo o que o sistema não quer que você perceba. Porque se mais pessoas enxergarem isso, a lógica inteira desmorona. O ciclo de consumo enfraquece. O medo perde força. E a liberdade, essa que ninguém pode vender, começa a se espalhar. Por isso, da próxima vez que você cruzar com alguém que vive de forma simples, que não corre, que não finge, que não precisa ser visto para existir, não o subestime. Talvez ele tenha descoberto algo que o mundo inteiro está tentando esconder. E talvez, ao observar essa figura que escapou do jogo, você se veja com mais nitidez. Porque no fundo, o que ela revela não é apenas outra forma de viver. Ela revela o que você poderia ser se parasse de correr por um segundo. Imagine alguém que acorda de manhã e não sente pressa. Ele não corre para o celular, não abre o aplicativo do banco, não verifica se o conteúdo que postou teve curtidas suficientes para alimentá-lo por mais um dia. Esse alguém simplesmente levanta, respira fundo e vive o dia sem a pressão invisível que empurra a maioria das pessoas para uma corrida sem fim. Ele não parece ter pressa de provar nada. Não está tentando chegar a lugar nenhum. E isso, no fundo, é exatamente o que faz dele uma ameaça. Vivemos num tempo onde o esforço só é visto como válido quando é voltado para a produção de resultados visíveis. Trabalhar para conquistar algo é respeitável. Trabalhar apenas para viver melhor é quase um erro. Ficar parado é suspeito. Descansar virou pecado moderno. Se você não está tentando subir de nível o tempo todo, então você está falhando. É isso que dizem. Agora pense no que acontece quando alguém recusa esse contrato silencioso. Quando alguém decide que não precisa participar dessa gincana.
Essa pessoa não está revoltada, não está quebrando tudo. Ela apenas não está mais interessada em subir uma escada que nunca acaba. E ao recusar esse papel, ela comete o maior dos crimes para a lógica que comanda o mundo atual. Ela deixa de ser previsível. E tudo o que não é previsível se torna perigoso. Porque não se encaixa. Porque não obedece. Porque não serve como referência de sucesso para os outros. Quem não precisa provar nada vira um ponto cego no mapa da comparação. A economia atual, os discursos motivacionais, as redes sociais, as métricas de performance, todos eles dependem de um elemento básico: desejo. Não o desejo natural por uma vida melhor, mas um desejo cultivado, induzido, repetido até que pareça seu. O desejo de vencer, de crescer, de superar, de mostrar. A figura que escapa do jogo não perdeu esse desejo, ela apenas o limpou do que era excesso. Ela ainda quer viver bem, mas não precisa mais provar que está vivendo melhor que os outros. Isso é inaceitável para uma cultura que ensina que seu valor está diretamente ligado ao que você conquista. Essa pessoa parece não querer nada do que os outros querem, e não porque seja superior ou espiritualizada, mas porque parou para pensar. E quando alguém para pensar, para de ser facilmente guiado. Maquiavel sabia disso. Ele não acreditava em pureza ou idealismo, ele entendia o poder real. E o poder real está em quem não precisa implorar, nem correr, nem gritar para ser ouvido. Essa figura que sai do jogo não busca chamar atenção, e por isso mesmo chama. Ela caminha pela cidade sem se apressar. Observa onde todos apenas passam, escolhe onde todos reagem. Não se envolve em disputas que não fazem sentido, não entra em brigas por migalhas de aceitação. Ela simplesmente segue seu caminho. E esse caminho, embora simples, é uma ameaça profunda, porque prova que o mundo que conhecemos pode ser vivido de outra maneira. Pense no quanto você já se esforçou para ser aceito. Pense nas vezes em que abriu mão do que queria de verdade para agradar alguém. Nas vezes em que gastou mais do que podia para manter uma imagem. Nas horas que sacrificou descanso por medo de parecer preguiçoso. Agora, imagine alguém que não faz mais nada disso. Não por estar acima, mas por não estar mais preso. Esse alguém pode ser visto como estranho. Mas para quem tem olhos atentos, ele é um aviso. Ele mostra que dá para sair, que é possível se libertar sem precisar sumir. Mas essa saída não se compra, não se aprende em um curso. Ela começa quando a pessoa percebe que correr por correr é exatamente o que a mantém longe de si mesma. O indivíduo que escapa do jogo percebe isso. Ele não rejeita o dinheiro. Ele apenas entende que o dinheiro não pode mais ser o centro. Porque tudo que ocupa o centro comanda você. E ser comandado por algo externo é a receita perfeita para nunca se sentir completo. Essa figura incomoda porque quebra uma lógica construída com muito esforço. Desde cedo, somos treinados para obedecer sem perceber. Boas notas, bom emprego, boa casa. E quando alguém diz, sem palavras, que não precisa seguir esse roteiro para se sentir vivo, tudo em volta balança. As justificativas começam a falhar. Os discursos se esvaziam e o medo aparece. Porque se ele está bem fora da corrida, o que isso diz sobre quem ainda está nela? Não se trata de fugir do mundo. Trata-se de ver o mundo com outros olhos. Quem escapa do jogo continua vivendo no mesmo planeta, usando as mesmas roupas, andando nas mesmas ruas. Mas ele se move com outra energia. Sua presença não grita, mas se impõe. Porque tem uma coisa que ninguém consegue simular por muito tempo: paz. E essa paz, quando é real, é uma afronta para quem só conhece o alívio que vem depois de alcançar algo. Essa pessoa não precisa ser seguida. Ela não quer seguidores, mas quem a encontra, mesmo que por acaso, sente algo diferente.
É como se ela tivesse vencido sem competir, como se tivesse ganhado uma liberdade que não estava no contrato. E é exatamente isso. Ela ganhou algo que não se ensina. A capacidade de existir sem depender do aplauso, de construir uma vida que faz sentido, mesmo que ninguém entenda, de fazer escolhas que não são populares, mas são honestas. E quem observa isso, sente um incômodo difícil de explicar, porque no fundo, todo mundo já quis parar. Todo mundo já pensou em viver de outra forma. Mas poucos têm coragem de sustentar essa decisão. A maioria sente o medo de ficar invisível, de perder o ritmo, de ser esquecido. E quem supera esse medo vira uma anomalia, um ponto fora da curva que não pode ser ignorado. Por isso, essa figura que escapa do jogo não será facilmente aceita. Será questionada, ridicularizada, acusada de preguiça ou de alienação. Mas ela não precisa se defender, porque ela não vive para convencer ninguém, vive para manter a própria verdade. E essa verdade, quando não se curva, vira luz. Uma luz que não brilha para aparecer, mas que ilumina sem querer. Quem vê essa luz pode sentir raiva, pode sentir inveja, pode tentar apagar, mas ela continua ali, porque não depende de aplauso. E quando alguém não precisa de aplauso para continuar, esse alguém já venceu um tipo de batalha que poucos têm coragem de enfrentar, a de viver por aquilo que realmente importa, mesmo que o mundo inteiro esteja olhando para o lado errado. Existe um tipo de força que não se anuncia. Ela não veste terno, não fala mais alto, não precisa de palco. Ela vive no olhar de alguém que não espera nada de ninguém, que não se vende por promessas, que não entra em jogos de aparência, que não precisa ganhar para se sentir completo. Essa força não é exibida, mas é percebida. E o mundo inteiro, mesmo sem saber, teme profundamente esse tipo de pessoa. Maquiavel, ao escrever sobre poder, alertava para um ponto que pouca gente entendeu. O ser humano é mais fácil de controlar quando está desesperado, quando precisa demais, quando deseja demais, quando teme perder o pouco que tem. O príncipe, segundo Maquiavel, deve observar esse medo, alimentá-lo e usá-lo. Mas o que acontece quando o outro lado não sente medo? O que acontece quando alguém não tem nada a perder? Essa pessoa vira uma falha na estratégia, um ponto fora do alcance, uma ameaça invisível. A lógica da nossa sociedade se sustenta em cima da necessidade. Não apenas da necessidade básica, mas daquela que foi ensinada. A necessidade de ser reconhecido. A necessidade de parecer bem-sucedido. A necessidade de acumular mais para não se sentir menos. Todo esse sistema funciona bem quando todos estão presos às mesmas necessidades. Mas quando alguém quebra essa corrente, algo desestabiliza. Quem não precisa, não se curva. Quem não espera, não se humilha. Quem não depende, escolhe. E é aí que está o verdadeiro poder. Não é o poder de mandar em todos, mas o poder de não precisar obedecer a ninguém. Quem não se move por medo nem por desejo exagerado, é livre. E essa liberdade, diferente da que se prega em discursos bonitos, é perigosa. Porque ela não pode ser controlada. O mundo não teme o pobre. Teme o homem que não teme ser pobre. Teme aquele que aceita viver com menos, se isso custar menos a sua paz. Porque esse tipo de pessoa é imprevisível. E tudo que é imprevisível foge do controle. Um político que não quer reeleição. Um criador de conteúdo que não depende do algoritmo. Um profissional que pode recusar uma promoção. Essas figuras têm algo em comum. Elas assustam, porque não precisam. E quem não precisa pode dizer não com firmeza. Pode ir embora, pode fechar a porta sem culpa. A previsibilidade é o que torna alguém manipulável. Se sabem o que você quer, sabem como te dobrar. Se sabem o que você teme, sabem onde te atacar.
Mas se você não tem esse ponto fraco visível, se você não joga o mesmo jogo, os outros não sabem como te alcançar. Isso é assustador para quem está acostumado a controlar pelas necessidades. Existe uma paz que não se compra. Ela vem quando você deixa de se mover por falta e começa a se mover por consciência. Quando você percebe que muito do que queriam que você desejasse não era desejo, era medo disfarçado. Medo de ficar para trás, medo de não ser admirado, medo de decepcionar. E quando esse medo some, você vira outro. Não porque ficou melhor, mas porque ficou livre. Maquiavel, se estivesse vivo, não diria que essa pessoa é fraca. Ele a chamaria de perigosa. Porque o maior erro de qualquer estrutura de poder é acreditar que todos têm um preço. Quando alguém aparece e prova que isso não é verdade, o jogo muda. Esse alguém é visto com desconfiança. Vão chamá-lo de louco, de fora da realidade, de ingênuo. Mas o incômodo que ele causa não vem da ignorância, vem da lucidez. Ele viu algo que os outros ainda fingem não ver. O que Maquiavel entendia é que o poder real está na percepção. Quem é visto como poderoso é tratado como tal. Mas e quando alguém simplesmente não se importa em ser visto? E quando alguém escolhe desaparecer da competição? Esse alguém desorganiza a lógica inteira. Porque todos os outros ainda estão tentando ser notados, enquanto ele vive em paz na própria sombra. Quem não precisa subir, não teme cair. Quem não quer vencer, não se desespera com derrotas. Quem não tem ambições emprestadas, não sofre por metas que não fazem sentido. E isso muda tudo. Porque quem carrega esse tipo de calma começa a incomodar mesmo em silêncio. Só o fato de existir fora da lógica já é uma provocação. Já é uma ameaça. Essa ameaça não vem com palavras duras. Ela vem com escolhas simples, com gestos pequenos, com recusas silenciosas. É o funcionário que diz: não preciso crescer se isso me custar saúde. É o artista que recusa fama em troca de coerência. É o pai que escolhe ganhar menos para estar mais presente. São decisões que não cabem nas planilhas e exatamente por isso são perigosas. O que assusta é que essa figura mostra que o controle não é absoluto, que há brechas, que é possível dizer não para o sistema sem precisar gritar, que é possível recuar sem perder, que é possível ser feliz sem seguir o script. Esse tipo de liberdade não pode ser previsto, medido ou embalado. E exatamente por isso ela não pode ser comercializada. O sistema não sabe o que fazer com isso. Quem não precisa, não se apressa, não se dobra, não se impressiona. Ele ouve promessas, mas não se move por elas. Ouve ameaças, mas não se encolhe. Porque o que ele tem não está fora, está dentro, e ninguém pode tomar. O mundo gira em torno de pessoas com medo de perder. Mas a pessoa que já não teme perder, ganhou uma vantagem rara. Ela pode escolher com mais verdade, pode viver com mais clareza, e pode dizer com total honestidade: eu sou suficiente. E isso, no fim das contas, é tudo o que o sistema não quer que você descubra. Porque quem é suficiente não compra o que não precisa, não aceita o que não acredita, não corre por medalhas que não significam nada e, sobretudo, não se curva. Esse é o poder de quem não precisa. Um poder que não grita, mas que transforma tudo ao redor. Porque ele lembra o que todos tentam esquecer: que o maior controle do mundo nasce do medo. E que quem já não tem medo, já não pode mais ser controlado. Existe um tipo de presença que não faz barulho, mas é impossível de ignorar. Um tipo de pessoa que não se exibe, não compete, não disputa espaço, mas que ainda assim, quando aparece, muda o clima. Não pela força, mas pela ausência de esforço. Não pelo tamanho da voz, mas pelo silêncio que carrega. Em um mundo onde todo mundo parece gritar por atenção, aquele que se cala incomoda mais do que qualquer discurso.
Ele não provoca diretamente, mas sua existência é uma provocação contínua. E isso basta para desestabilizar tudo. Vivemos cercados de estímulos, informações, promessas, opiniões, metas. O tempo inteiro alguém está tentando nos dizer como viver, o que fazer, quem ser. E a gente, quase sem perceber, responde a isso tentando ser visto, tentando parecer ativo, produtivo, realizado. Mesmo quando está tudo desmoronando por dentro, a gente aprende a manter a imagem. Só que de repente aparece alguém que não participa desse jogo. Alguém que não tenta ser notado, que não se interessa em disputar atenção, que simplesmente existe. E isso vira um problema. Porque quando alguém opta por não se mostrar, ele força os outros a olhar para si mesmos. O silêncio dessa pessoa funciona como um espelho. Não porque ela esteja querendo ensinar algo, mas porque ela não está tentando convencer ninguém de nada. E em um ambiente onde todos querem provar alguma coisa, quem não prova nada se torna uma ameaça silenciosa. Ele não briga, mas abala. Esse é o tipo de figura que não precisa ser a mais inteligente da sala. Ela nem sempre sabe mais do que os outros, mas sabe o suficiente para não se perder no excesso. E só isso já é demais para um sistema que alimenta seus ciclos em cima da confusão. Porque quando você está confuso, você compra mais, aceita mais, corre mais, obedece mais. Agora, quando alguém entra em uma sala com calma, sem a pressa de vencer, sem o desejo de aparecer, tudo muda. As pessoas que mais assustam não são aquelas que se impõem com gritos. São as que sabem escutar. São aquelas que permanecem inteiras quando o ambiente tenta desorganizá-las. São aquelas que não reagem na mesma velocidade, que não devolvem agressão com agressão, mas com presença. E essa presença, quando é real, pesa. Pesa porque não está à venda. Pesa porque não pode ser manipulada. E principalmente pesa porque mostra que existe outra maneira de estar no mundo. A ausência de vontade de impressionar é algo que confunde. Porque quando alguém não quer te agradar, não quer ser aprovado, não quer se encaixar, você não sabe o que fazer com ela. Essa pessoa vira uma incógnita, uma falha no código. E ninguém gosta de falhas, principalmente em um sistema construído para padronizar. Essa ausência é uma forma de presença. Uma forma de dizer, eu estou aqui, mas não estou jogando o mesmo jogo. E isso muda tudo, porque o jogo da vida moderna é baseado em desempenho. E quem se recusa a performar, a vestir máscaras, a seguir o roteiro, se torna uma peça que não encaixa. E peças que não encaixam fazem os outros questionarem o quebra-cabeça inteiro. A sociedade atual foi construída para manter as pessoas ocupadas. Ocupadas demais para pensar. Ocupadas demais para sentir. Ocupadas demais para mudar. E quando alguém decide ficar em silêncio, desacelerar, observar, esse alguém quebra o ritmo. Interrompe a música. E o silêncio passa a soar como rebeldia. Por que é? Um silêncio que não é vazio, mas carregado de significado. Esse tipo de pessoa não precisa gritar, estou livre. Ela mostra isso pela forma como caminha, como fala pouco, como não entra nas disputas. A liberdade dela incomoda porque ela não precisa mostrá-la. Ela não precisa provar que está bem. E por isso mesmo, está. E isso é como um lembrete constante de que talvez você esteja lutando por coisas que não importam tanto assim. É curioso como a ausência de alguém que se recusa a competir pode gerar tanta tensão. Em um ambiente de competição, aquele que não joga parece estranho, deslocado, até inútil. Mas com o tempo, percebe-se que ele é o único que não está se ferindo. Ele é o único que não está tentando vencer os outros. Porque já entendeu que a única vitória que importa é não perder a si mesmo. Maquiavel falava de aparências, de estratégias, de controle.
E se há uma estratégia que ninguém entende de início, mas que desconcerta todos os planos, é essa: não se mover por ambição, não se mover por medo, não se mover por aplauso, apenas se mover porque faz sentido. E quando alguém vive assim, é impossível prever seus passos. Não porque ele seja imprevisível, mas porque ele não está reagindo ao que os outros esperam. O silêncio de quem já não busca provar nada é poderoso. Ele carrega algo que não pode ser falsificado. Ele não está tentando convencer, mas também não está tentando se esconder. Ele só está sendo. E em um mundo viciado em performance, o simples ato de ser se torna quase revolucionário. Essa figura desperta reações intensas, admiração e inveja ao mesmo tempo, desejo de entender e medo de descobrir. Porque o jeito que ela vive questiona o jeito que todos os outros vivem. E nem todo mundo está pronto para esse confronto. Por isso muitos tentarão desacreditar essa pessoa. Vão chamá-la de apática, de desconectada, de estranha. Mas tudo isso é defesa, porque no fundo sabem que existe verdade naquele jeito de estar presente sem se exibir. Não se trata de fugir da vida, muito pelo contrário. Trata-se de estar tão inteiro dentro de si que não há mais necessidade de buscar fora o que já foi encontrado por dentro. E quando alguém vive assim, ele carrega um tipo de paz que não grita, mas que transforma. Uma paz que atravessa os ambientes, que desarma ataques, que expõe o excesso de barulho que muitos chamam de vida. A ausência dessa figura não é ausência de alma, nem de energia. É ausência de necessidade de aparecer. E essa ausência vale mais do que 1000 presenças artificiais. Porque ela não consome a energia dos outros, não exige, não disputa. Ela oferece o que é raro: presença limpa, olhar direto, palavra medida, tempo real. E talvez seja por isso que essa figura, mesmo sem intenção, se torna tão perigosa. Porque quando alguém é capaz de estar sem ruído, sem pressa, sem papel, ele nos obriga a questionar por que seguimos correndo tanto. Por que nos esforçamos tanto para sermos vistos se não conseguimos nem nos enxergar? No fim das contas, o sistema pode lidar com gritos, pode lidar com protestos, pode lidar com reclamações. Mas ele não sabe o que fazer com o silêncio. Principalmente com aquele tipo de silêncio que carrega consciência, que carrega presença, que carrega verdade. Esse é o silêncio que desestabiliza. Esse é o que transforma. E por isso, essa figura incomoda mais quando está quieta do que qualquer outra gritando. Há um momento na vida em que a pessoa percebe que está se esforçando demais para sustentar algo que não tem nada a ver com quem ela realmente é. Um momento em que o corpo continua correndo, mas a alma fica para trás. E ainda assim, ela insiste porque aprendeu desde cedo que o mundo recompensa quem performa, não quem sente. Mas existe um instante, raro, profundo, quase proibido, em que essa estrutura começa a rachar. É quando o indivíduo descobre que nem todo esforço é virtude, e que às vezes é o esforço cego que mantém a vida longe da essência. A ruptura começa de maneira discreta. Não é uma explosão, mas uma dúvida. Aquele pensamento que surge enquanto você está preso no trânsito, enquanto preenche planilhas intermináveis, enquanto tenta agradar pessoas que mal lembram seu nome. Uma pergunta simples: por que estou fazendo tudo isso? E ao mesmo tempo, uma resposta incômoda: porque tenho medo de não ser visto. Esse medo, tão presente e tão oculto, molda comportamentos que parecem naturais, mas que foram aprendidos. E quando alguém ousa questionar esse medo, todo um mundo desaba. A cultura da performance transformou a vida em um teatro sem descanso. Não basta trabalhar bem, é preciso mostrar que está trabalhando bem. Não basta fazer, é preciso exibir. E quanto mais alguém se afasta de si mesmo, mais elogios recebe.
É como se o mundo celebrasse o afastamento da essência e chamasse isso de sucesso. A pessoa começa a acreditar que só será amada se entregar resultados, se produzir sem parar, se estiver sempre disponível. Mas há um preço por isso: a perda gradual da própria identidade. É aí que surge a figura que rompe com a performance. Não é alguém que rejeita o esforço, mas alguém que cansou de viver como se estivesse sendo avaliado 24 horas por dia. Essa pessoa decide fazer algo impensável para muitos: desacelerar. E essa desaceleração não é preguiça, é lucidez. Ela entende que há uma diferença enorme entre se dedicar e se escravizar. Que existe uma fronteira invisível onde o esforço deixa de ser crescimento e passa a ser fuga. A ruptura acontece quando alguém olha para a própria vida e percebe que está usando máscaras há tanto tempo que esqueceu o rosto por trás delas. Que está seguindo metas que não escolheu. Que está se moldando para caber em lugares que não fazem sentido. E quando essa percepção chega, ela muda tudo. Porque depois de enxergar a própria prisão, fica impossível chamá-la de liberdade. A sociedade moderna glorifica quem se sacrifica, aplaude quem não dorme, quem não descansa, quem vive exausto. É como se estivesse dizendo: quanto mais você se perde de si, mais valioso você é. E por isso, quando alguém abandona esse padrão, a reação é imediata. As pessoas começam a estranhar. Perguntam por que você está tão calmo, como se calma fosse sinônimo de derrota. Questionam sua ambição, como se ambição tivesse que ser sempre barulho, como se mudar de ritmo fosse crime. Mas para quem encontrou a própria essência, essas perguntas não machucam. Elas apenas revelam o quanto o mundo se acostumou à correria sem sentido. Quem rompe com a performance não rejeita o trabalho, rejeita a identidade construída em cima dele. Essa pessoa passa a buscar algo que não pode ser medido em números: integridade. Passa a ver valor no que antes era invisível: a qualidade de um pensamento, a sinceridade de uma conversa, o prazer de um momento sem função prática. E ao fazer isso, ela recupera partes de si que estavam esquecidas. Recupera o que foi deixado para trás, na tentativa de agradar todos. A profundidade dessa mudança é o que a torna tão perigosa, porque ela expõe uma verdade que muitos evitam. Não estamos cansados do trabalho, estamos cansados da atuação constante. Cansados de fingir que estamos sempre bem, sempre fortes, sempre prontos. A performance virou uma armadura que nos protege da rejeição, mas nos separa da essência. E quando alguém tira essa armadura, mesmo que por um instante, ele mostra que existe vida fora dela. Essa ruptura tem um efeito curioso. Quanto mais a pessoa abandona a performance, mais verdadeira ela se torna. E quanto mais verdadeira, mais poderosa. Não aquele poder que aparece em discursos ou em cargos importantes, mas o poder silencioso de quem vive alinhado com o que sente. Essa pessoa já não precisa convencer ninguém de nada, já não precisa competir, já não precisa provar. A essência dela fala por si. A transição entre ser um rosto no palco e ser alguém inteiro é desconfortável. Há perdas, há silêncio. Há momentos em que a pessoa duvida se tomou a decisão certa, mas pouco a pouco ela percebe que não está abandonando nada valioso. Está abandonando apenas o que não era dela. E ao fazer isso começa a ouvir algo que estava calado há anos: a própria voz. Essa voz é suave, mas firme. Não promete glória, não fala em reconhecimento. Fala em sentido, fala em presença, fala em verdade. E essa verdade se torna o novo centro da vida. Não mais o aplauso, não mais o desempenho, não mais as expectativas alheias. Só a verdade. Aquela que não dá troféus, mas devolve identidade. Quando alguém escolhe a essência,
ela deixa de se preocupar com a imagem. E quando deixa de se preocupar com a imagem, se torna livre. E essa liberdade, assim como toda liberdade profunda, incomoda quem ainda está preso. Porque revela que talvez todo o esforço que fazemos para parecer alguém seja apenas uma forma de evitar descobrir quem somos de verdade. A ruptura com a performance é uma revolução silenciosa. Não precisa de plateia, não precisa de discursos inspiradores. Basta que alguém escolha viver a própria verdade. E quando isso acontece, o mundo inteiro ao redor se ajusta. Não porque essa pessoa tenta mudar o mundo, mas porque ela mudou a si mesma. E toda vez que alguém recupera sua essência, mesmo sem saber, abre caminho para que outros façam o mesmo. Essa é a força que transforma. A força de quem não atua. A força de quem não se esconde atrás de títulos. A força de quem não troca a própria alma por aplausos. A força de quem entende que o esforço só vale quando não engole a essência. E quando essa compreensão se instala, tudo muda. O ritmo, o olhar, as escolhas. E principalmente, a direção. Porque finalmente, depois de tantos caminhos impostos, a pessoa começa a caminhar na direção de si mesma. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento dessa reflexão você se enxergou nas palavras ou sentiu algo que ainda não tinha conseguido nomear, então eu te peço, deixa o like. Isso não é só um número, é a forma que o YouTube entende que essa conversa precisa chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que cutucam, provocam e fazem pensar, mas que, acima de tudo, respeitam a tua inteligência. Aqui não tem fórmula mágica, tem verdade dita com calma. E comenta aqui embaixo o que esse vídeo mexeu aí dentro. Qual parte te travou, te soltou ou te fez querer parar tudo para recomeçar de outro jeito? Eu leio cada comentário, e são essas conversas que mantêm essa troca viva. E se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito mais esperando por você. E talvez o próximo vídeo seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. A gente se encontra lá.